seu ego e a sua vaidade. E hoje nós iniciamos de uma forma muito interessante. O nosso tema é como conquistar e influenciar pessoas. Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer para influenciar pessoas e conquistar pessoas, uma das primeiras coisas, na verdade, a primeira coisa é encontrar pontos em comum. Segunda coisa que nós temos que fazer para conquistar pessoas e influenciar pessoas, nós precisamos criar uma identidade ou uma identificação. As pessoas precisam ter identificação com você, se identificar com o seu jeito de ser. E nós precisamos ser simples e falar a linguagem das pessoas com simplicidade, com humildade. A humildade é uma das coisas que mais nos faz nos aproximar das pessoas, nos faz conquistar as pessoas. A humildade faz com que nós possamos ter a confiança daqueles com quem nós estamos falando, conversando, conhecendo agora. Então, para conquistar alguém, eu preciso ser carismático. E muitas pessoas viram para mim e falam, Léo, eu não sou carismático. Tem como ser carismático, mesmo eu não tendo essa habilidade natural, tendo isso dentro de mim? Sempre falo, claro que tenho. Qualquer habilidade, nós temos a capacidade de aprender. Qualquer habilidade. E ser carismático é uma habilidade. Mas o mais interessante, meus irmãos, não é isso. O mais interessante é que nós estamos falando aqui de algo que é natural da humanidade, do ser humano. Deus, quando criou o homem, ele criou para ser um ser relacional. Nós somos seres relacionais. Só que com o advento da tecnologia, ativismo, aquelas coisas de que eu tenho que conquistar, eu tenho que ter status, eu tenho que estar numa posição de destaque, tudo isso faz com que a gente tenha frieza, apatia. O processo de conquista e influência de pessoas passa pela empatia. Nós estamos perdendo isso. Sempre digo aos meus alunos e aos meus mentorados, nós estamos perdendo a sensibilidade de sermos humanos. A maior habilidade do ser humano é poder fazer uma afinidade, um propósito, é fazer uma escalada no processo de me relacionar, de estreitar relacionamentos. Nós estamos com uma dificuldade muito grande. Quando iniciamos aqui, nós fizemos algo muito interessante que faz parte da conquista e da influência. Todos nós gostamos de ouvir o nosso nome. Isso é uma regra de ouro da conquista, porque nosso nome foi dado por alguém que nos ama, nossos pais. E aí a gente pode até discutir, olha, mas eu não gosto muito do meu nome. Porque a gente pode entender o seguinte, tudo bem, se você não gosta do seu nome, você precisa entender que as pessoas vão te chamar pelo seu nome, por aquele nome que você foi batizado, e você precisa entender que se você não gosta do seu nome, você tem que falar para as pessoas, olha, eu não gosto do meu nome, pode me chamar de, por exemplo, se o seu nome é Cristiane, pode me chamar de Cris, pode, e eu não gosto do nome, me chama de Cris, me chama de Suzana, ou um pseudônimo, ou um apelido, olha, me chama de Tuta, me chama de, enfim, de José, como que eu posso dizer? Enfim, eu tenho que abreviar, eu tenho que entender com a pessoa, eu preciso ficar à vontade. O processo de ficar à vontade, ele acontece quando eu me identifico com você. Quando nós começamos aqui a nossa live no YouTube, enfim, nosso momento aqui, eu comecei de uma forma muito leve, muito descontraída. O Pedro identificou algo em comum comigo, que é a calvície. Esse é um ponto muito interessante. É uma regra de ouro, inclusive, da conquista, tá bom?
encontrar pontos em comum, características em comum com o outro. Pontos em comum. Tá? Ou inimigos em comum, ou problemas em comum. Vou dar aqui um exemplo. Estou numa fila de lotérica. Está lotada a fila da lotérica. Tem uma lotérica aqui em casa, perto de casa. Esses dias eu estava na fila da lotérica, muito cheia, e ela sempre está muito cheia. E eu fiz uma reclamação interna. Acabou que saiu, verbalizei ali. Falei, nossa, mas essa lotérica está sempre lotada. Toda vez que eu venho nessa loteria, é que ela está cheia. Toda vez que eu venho aqui, está lotada. A pessoa que estava atrás de mim disse, nossa, é verdade. Eu também, toda vez que venho aqui, tenho esse problema. Demora. Olha lá, ó, tem 2 caixas só na frente. Pronto. Foi o necessário para que nós pudéssemos criar uma conexão. Um problema em comum, uma queixa em comum. E ali eu já virei o meu tronco na direção daquela pessoa e começamos a conversar. Ali surgiu não uma amizade, mas eu aprendi com aquela pessoa e houve uma conexão. Um problema em comum nos uniu. Então, o que nós precisamos entender é que para conquistar pessoas e influenciar pessoas, eu preciso fazer isso de forma consciente. A gente faz isso muito de forma inconsciente. Tá? E uma outra regra de ouro que eu quero passar para vocês na conquista e na influência de pessoas é: prestem muita atenção. Faça a pessoa se sentir bem com ela mesma. Faça a pessoa se sentir bem com ela mesma. O foco sempre é a pessoa. O foco é fazer com que ela tenha dopamina, com que ela se sinta bem, o bem-estar. Porque esse é um processo emocional que você gera na pessoa e ela nunca mais vai esquecer de você. A pessoa pode esquecer o seu nome, ela pode esquecer o que você faz, pode esquecer a sua fisionomia, suas características, mas preste muita atenção. Ela nunca vai esquecer a forma com que você fez ela se sentir. Principalmente se você fez ela se sentir bem. Então, a partir do momento que eu faço a pessoa se sentir bem, eu ganho a confiança dela. Ganhei a confiança dela, agora, tudo que eu disser, ela vai levar em consideração. Outra regra de ouro para conquistar pessoas e influenciar pessoas. Outra regra de ouro que é extremamente importante. Faça elogios sutis, não elogios exagerados. Nada exagerado. Então, um elogio sutil. Algo muito pontual, mas verdadeiro. Léo, por que é importante conquistar pessoas e influenciar pessoas? Para que nós possamos cumprir o nosso propósito de vida. Se eu quero ajudar pessoas, eu preciso conquistar a confiança dela. Existem muitas pessoas, pessoal, que não têm noção de que precisam de ajuda. Estão presas dentro de um problema. E se eu tenho uma solução, se nós temos a solução, como líderes, como empresários, como pessoas, então nós temos a obrigação, porque nós temos o conhecimento e a capacidade de ajudar essas pessoas, eu preciso me esmeirar, colocar energia e ajudar essas pessoas. Só que para isso acontecer, eu preciso criar uma conexão com ela, porque senão eu não vou ter insumos, eu não vou ter ferramentas para poder ajudá-la. Só posso ajudar alguém se eu a conheço. Só posso ajudar alguém se essa pessoa revela quem ela é e o que ela precisa. E aí sim, eu entro com o meu propósito de vida para ajudar essa pessoa. Aqui eu estou diante de empresários, de líderes, estou diante de pessoas inovadoras. E todos nós sabemos que nós estamos aqui nessa terra para fazer uma diferença. Ninguém está aqui por acaso, tá bom? Inclusive nessa live. Ninguém está aqui por acaso. Tudo tem um propósito. Seja algo religioso, seja algo... Não importa.
tá? Se você é agnóstico, se você não acredita em Deus, se você acredita em Deus, não importa. O fato é que as coisas acontecem de forma até matemática. Então, você não está aqui por acaso. Então, o processo de conquista, o processo de influência só pode acontecer a partir do momento que eu consigo a confiança das pessoas. Para eu conseguir a confiança das pessoas, eu não vou nem manipular essas pessoas. Eu vou fazer algo sempre de coração. Uma outra forma de conquistar pessoas e influenciar pessoas, um olhar acolhedor, não julgador. Nós, seres humanos, temos uma péssima mania de prejulgar e julgar as pessoas. Então, eu estou falando aqui com vocês, e vocês, por um processo mental e cerebral, estão, de alguma forma, me julgando e me pré-julgando. Isso é natural, isso não é um defeito da humanidade. Isso é natural, porque você tem uma expectativa acerca da pessoa e é natural que você observe. Então, por exemplo, as pessoas sabem que eu sou professor de oratória, as pessoas sabem que eu tenho conhecimento de comportamento humano. Então, o que elas fazem? Elas me avaliam. E está tudo bem, está tudo certo. Mas o maior processo, uma das maiores dificuldades que nós temos para conquistar pessoas e influenciar pessoas é a autoconfiança. Se eu não tenho convicção de quem eu sou, se eu não tenho convicção do que eu posso entregar para as pessoas, do que eu posso fazer na vida das pessoas, eu não consigo ser influência e não consigo conquistar as pessoas. Nós temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos. A sociedade nos impõe isso. E nós entramos nessa bolha de sermos aceitos, sermos totalmente aceitos. Quando, na verdade, eu preciso ter autoestima. O que é autoestima, Léo? Autoaceitação. Se eu me aceito e sei quem eu sou, naturalmente, vou ajudar pessoas, vou conquistar pessoas, vou influenciar pessoas. Porque nada vai me abalar. Nada vai me impedir de te ajudar, de conquistar você. Aqui, eu abro agora para um bate-papo. Perguntas dos meus colegas. Podem ficar à vontade, tá bom? E bacana, viu? É importante a gente trazer pessoas especiais mesmo, né? Nesses momentos. Léo, você é o cara. É aquele negócio, né? A pessoa da oratória, isso a gente vê que tanto que é importante, e tanto que o seu papel é importante também para a gente, para nós que estamos aqui querendo transbordar e transmitir algum conhecimento. Quero agradecer demais a sua presença. Eu não tenho pergunta, cara. Eu tenho agradecimento de fazer. E aqui a gente não fala muito obrigado e parabéns. A gente fala 5 estrelas. Esse é o meu bordão. 5 estrelas para você, cara. 5 estrelas. Muito obrigado. Muito obrigado. E grande Léo Souto. Você gosta de ser chamado como, Leonardo? Léo, Léo Souto, Léo Cavalcante. Eu gosto muito do meu nome e do meu sobrenome. Ah, então já é bom saber, né? A gente já está aprendendo aqui. Depois eu tenho que consultar com cada um dos colegas aqui agora, né? Como é que Nem vai sei te se o chamar? Newton gosta que eu chame ele de Newton. É. Eu sei que Ó, Wagner, o ele André, gosta de ó, o André cebolinha. às vezes gosta que eu chame ele de Forte, né? E aí, meu amigo Forte? Cara, muito bom. E é essencial, né? Me lembrou, né? Me lembrou dessas orientações que você passou nas suas aulas de conexão, né? O Leonardo, ele enfatiza muito bem, né? A questão das relações humanas, das conexões durante a fala, para não ficar, justamente, né? A gente lembrar que não é uma máquina, mas que a gente se relaciona. Então, a questão do olhar, a questão de chamar a pessoa pelo nome e reforçar a identidade dela, o valor dela. Isso tem que ser reforçado mesmo. A gente tem que estar sempre se lembrando disso. Fiquei muito feliz de te ouvir, né? Trazer toda essa bagagem, essa energia e tudo que você falou, a questão dos pontos em comum, tantos pontos positivos, né? Como os problemas, né? Sim. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de atenção para observar pequenos detalhes, às vezes
tantas coisas passam batidas, e se a gente se apegar a pequenos detalhes ao nosso redor, você vê, você estava numa fila de lotérica, a gente fica lembrando, cara, quantas vezes eu já não tive, aconteceu também, mas eu não, eu não me atentei àquilo realmente. E aí, se a gente vê em cada dia, você vai num banco, você está numa mesa de trabalho, chega a pessoa. Ontem eu estava num evento e estava tendo a visita do presidente da empresa, e aí vem toda a diretoria junto, né? Pô, e tanta coisa em comum. Eu fui vestido com uma boina, de repente o presidente, ele era de origem italiana. Aí ele, no Olha, meio de todo mundo, chegou em mim e falou: deixa eu usar essa boina, porque ela também é uma boina no estilo italiano. Aí e você já criou um rapport. Já o próprio diretor, o diretor, eu conversando com ele, cara, nós entramos na empresa junto e passamos por tanta coisa em comum junto, quase perdemos a chamada do concurso, ficamos para depois, nós pedimos demissão do emprego, acreditando que ia ser chamado, e não fomos. Então, só que daí foi o ponto onde ele começou, né? Ele brigou, conseguiu depois, e eu entrei depois. Mas o início foi muito comum, e a gente não tinha essa ciência. Isso aí criou já a história, já criou o gatilho para poder conectar muito mais. E eu lembrei disso enquanto você estava falando. Cara, olha só, às vezes a gente passa por essas coisas no nosso dia a dia, e a diferença é que às vezes fica tão automático que você não dá valor, né? Agora, quando você faz isso com mais intencionalidade, você começa a criar relacionamentos é, dessa forma que é proposto no seu tema, né? Para influenciar pessoas, para conquistar as pessoas, mas com intenção, né? isso, Não à mercê do acaso. isso, intencional. Tem que ser intencional e as pessoas elas vão entender dentro de nós que não, de fato eu quero te ajudar. Eu estou disposto a te ajudar. Esse é meu propósito. Eu sou a sua solução. E eu quero estreitar um relacionamento com você porque para mim é de extrema importância. É importante para mim. Você é importante para mim. Então, quando nós temos esse sentimento dentro do coração, que é algo genuíno, não é forçado. Eu não estou dizendo aqui técnicas para você se colocar dentro de um personagem. Gente, não é isso. É você ser você mesmo. Porque eu tenho certeza que vocês têm a riqueza de vocês, e dentro dessa riqueza, desse valor que vocês têm, eu sempre falo com as pessoas, olha, nós somos completamente diferentes e nós somos completamente únicos. Únicos, exclusivos. Até gêmeos idênticos têm as digitais completamente diferentes. Completamente diferentes. As conexões, a estrutura genética, gente, é completamente diferente. As percepções, as habilidades, o humor, o caráter, completamente diferente. Somos seres únicos e dentro dessa unicidade, a gente precisa contribuir com o outro. Nós fomos feitos para poder complementar o outro. Isso é muito importante. Só que nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo essa capacidade. Estamos ficando muito frios, individualistas e hedonistas. Nós queremos conquistar e fazer o tempo todo, ser reconhecido o tempo todo. A gente perde muito tempo alimentando o ego e a nossa vaidade, ao invés de investir tempo e conhecer pessoas, em se relacionar, em conquistar pessoas, mas de forma... Qual é o objetivo, Léo, de conquistar pessoas? O maior objetivo de conquistar pessoas é poder ajudar essas pessoas. É poder contribuir e estender a mão. É poder, com seus dons e talentos, fazer diferença na vida dessas pessoas. Vamos ter o nosso evento, que o Nilton está aí, junto com muitos, né, Nilton, realizando. Esse evento, eu tenho certeza absoluta que é um evento que e o Nilton já me mostrou isso, é muito latente, e é por isso que eu me apaixonei por esse projeto. É algo que é de coração, é intencional, é algo que é justamente para ajudar pessoas, para contribuir, sabe? É de extrema importância isso. Então, o processo de conquista, ele precisa ser intencional. Mas qual o objetivo? Com qual objetivo? Ajudar pessoas. Simples assim. Simples assim.
Nós estamos perdendo essa capacidade. Precisamos ter a compaixão, a empatia. E a empatia não é sofrer junto com o outro, não. A empatia é identificar a dor do outro. E se está nas suas mãos, ajudar, poder ajudar, estenda a mão. Não hesite. Não hesite em fazer isso. Bom, então, a gente precisa retomar essa capacidade da humanidade, de poder contribuir com as pessoas. Nós estamos muito frios, o tempo está passando muito rápido. Esses dias, conversando com os colegas meus, e vocês sabem muito bem, que a rotação da Terra ela aumentou de velocidade. Então, os dias estão, de fato, passando mais rápido, tá? Então, não é uma impressão sua, não. Os dias estão passando mais rápido mesmo. Rotação da Terra. A NASA já identificou. Pode só dar um Google que você vai saber disso. Então, a rotação da Terra aumentou de velocidade, por isso que os dias estão passando mais rápido. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? O tempo ele está mais escasso. Se você não dava valor ao tempo, comece a dar. Mas o tempo de quê, Léo? Tempo de qualidade com a sua família, tempo de qualidade com as pessoas que você ama, aproveitar o tempo falando palavras que você sempre quis dizer e falar, mas não tem vontade, coragem de fazer, não sei, por algum motivo. Então, aproveite o tempo que você tem. Ah, se as pessoas que estão dentro, infelizmente, de um caixão sendo sepultadas, pudessem ouvir aquilo que você diz a elas, enquanto elas estão lá, seria tudo diferente. Por que não aproveitar o momento enquanto estão vivas e poder falar para essas pessoas que eu amo e que elas são extremamente importantes para mim? Vou fazer uma pergunta aqui, mas não quero que vocês respondam de forma externalizada, mas assim, mental e interna. Quantas vezes você foi visitar seu pai, sua mãe? Quantas vezes você disse que amava eles? Quantas vezes você disse isso aos seus filhos? Quantas vezes você disse isso à sua esposa? Então, nós precisamos ter consciência de que o tempo é o maior dom de Deus. É o maior presente de Deus para nós. E ele está muito escasso. Não deixe isso passar, não. Nós estamos no momento que eu preciso, eu tenho que comprar, eu tenho que conquistar, eu tenho que alcançar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e o tempo passa. E você não vai usufruir de nada disso. Na verdade, você não está usufruindo de nada disso. Léo, o que isso tem a ver com conquistar e influenciar pessoas? Tudo a ver. Porque se você não está bem com você mesmo, se você não consegue se relacionar, se autorrelacionar, muito dificilmente você vai conquistar pessoas. Entendem? Então, é um processo. É um processo. Nós estamos perdendo essa capacidade de falar com as pessoas que amamos, de cuidar, de valorizar o tempo. 1 minuto é muito tempo. 1 minuto é muito tempo. Como você está aproveitando esse tempo? Como você está aproveitando esse tempo? Como você está tratando quem você ama? Você está investindo energia no problema, no conflito? Ou você está investindo energia para resolver esse conflito? Afinal de contas, o que vai ficar no final são os relacionamentos. É a nossa família. Não é o que a gente conquistou ou a gente comprou. Tudo isso é muito superficial, é muito raso. Estamos numa era de pessoas que são rasas, infelizmente. Superficiais. Não tem raiz. E quando você não tem raiz, não tem propósito, você é uma pessoa que as pessoas vão te consumir como um produto. E logo vão te descartar. Você não vai marcar a vida das pessoas. Influenciar a vida das pessoas, conquistar pessoas, é fazer a diferença na vida delas. A ponto delas nunca te esquecer. Então, aí existe um processo emocional, experiências emocionais. Como você está fazendo as pessoas se sentirem ao seu redor? Como você está fazendo elas se sentir? Mal? Como você está o tempo todo? Mal-humorado? Objetivo demais? Muito ríspido? Ah, não tem tempo para isso, não.
Ah, você não tem tempo para falar com pessoas, para ajudar pessoas, mas tem tempo para poder... Ah, não, Léo, eu preciso ganhar dinheiro. Ah, não, eu preciso disso. Ah, não, eu preciso... Tudo bem, eu entendo. Mas até que ponto? Qual o custo? Qual o preço disso, pessoal? Qual o preço disso? Então, eu preciso ser intencional e tem que ter um amor no coração para poder conquistar e influenciar pessoas. E aqui eu estou dizendo influenciar, não é no sentido de manipular pessoas, não. É no sentido de contribuir na vida delas. É nesse sentido. Estão me entendendo? Esse evento que vai acontecer é um evento para poder contribuir na vida das pessoas. Vocês podem ter certeza que esse evento, pelo que eu pouco conheci, conversei com o Milton, esse evento vai ser um evento para poder retomar tudo isso que a gente está comentando aqui. Entende? Tudo isso. Ah, dinheiro, network, tudo isso é recompensa. Tudo isso é recompensa. Olha só que ponto chegamos. Estamos aprendendo técnicas de fazer network, porque perdemos a capacidade de nos relacionar com as pessoas. É interessante, não é? Abre o microfone aí para vocês comentarem. Dá uma palavrinha. É muito engraçado, né? A humanidade ela está tão perdida e não sabe por onde caminhar ainda, que a gente perdeu toda aquela capacidade de se comunicar, de realmente criar esse relacionamento. Porque as pessoas começaram a criar relacionamento em volta do dinheiro e de bens, né? Em conquista, né, de patrimônio. E ninguém observou que conquista de patrimônio, bens e dinheiro é resultado. Isso advém de qualquer coisa que você fizer em prol do benefício das outras pessoas. Você não consegue conquistar bens e conquistar riqueza ou conquistar status se você não transformar a vida de alguém, né? Então, por isso que a gente vive nesse mundo hoje de realmente ter que aprender mais. Acho que a humanidade deu uma regredida, cresceu de forma tecnológica, de uma forma estrondosa e coisas que acontecem na área de tecnologia. Assim, hoje, por acaso, vou contar um spoiler rapidinho. Por acaso, hoje eu cheguei aqui, eu sempre abro o Google para poder fazer alguma coisa e o YouTube aqui para poder configurar a live, né, de uma forma organizada. Apareceu no meu, eu gosto de muita coisa de aviação e tal, apareceu um ao vivo da SpaceX. Eu abri e estava vendo que antes. Eu assisti o lançamento de um foguete da SpaceX hoje às 5 da manhã. E, cara, eu nunca tinha visto, que coisa legal, bacana, que um negócio muito interessante. E a gente vê o seguinte, a gente fala muito aí, foguete não dá ré, né? Vamos para cima que foguete não dá ré. O Elon Musk está mostrando que foguete dá ré. E ele mandou a cápsula lá para cima e a parte de baixo, que era a parte que sempre a NASA jogava fora, né? A dele volta e pousa lá no mesmo lugar de onde ela saiu. É incrível, cara. Então, a gente vê a capacidade da humanidade, a capacidade do ser humano. Então, o que a gente precisa fazer é isso, transbordar, pegar o que a gente tem de conhecimento, né? E sempre transbordar isso para as pessoas. E volto com a minha frase favorita, né? Ninguém é tão pequeno que não tem nada para ensinar e tão grande que não tem nada para aprender. Então, seja grande, nunca seja gigante. Seja grande, mas aprenda com o pequeno também. E seja pequeno e abra o livro para poder ensinar um pouco. Muito É isso Fala aí, do meu. dia de novo. Perfeito. É isso aí. Igual no começo lá, né? E tá? 5, né, o Nilton? 5, né? Né? Parabéns, não, é 5. Eu senti saudade das suas palavras. E Obrigado. eu sempre falo assim, eu sempre começo a falar com meus colegas, assim, nós somos um peloto, né? Sempre somos um peloto. É um pelo outro. Sempre um pelo outro.
Nunca devemos imaginar que, né, sempre tem gente, eu por você, você por mim, e você por outro, assim, um pelo outro, aquela coisa. E lembrar lá no começo dos tempos que Deus concebeu Adão e depois a Eva, e assim aquela unidade, um ajudando o outro. A gente tem aquela mania de ficar assim, não, nós temos, você falou uma frase muito bem interessante, tem que ficar aquela união. Então, a gente tem que aprender com o outro, conquistar o outro, saber o que o outro precisa, fazer aquela empatia, aquela amizade, para poder entender o outro, para poder, muitas das vezes, entender a gente mesmo. Muitas das vezes eu quero falar, você está sempre enchendo o outro, pondo defeito no outro, e às vezes o defeito está em você, tá em você mesmo. E outra frase que você falou, que eu carrego ela assim de muitos anos, ser humilde, cara. O ser humano, uma grande maioria em massa, está deixando essa humildade de lado. Então, procurar ser mais humilde, ser mais empático com as pessoas, carismático, para você atrair mais amizade. Deixar o seu legado, que a pessoa... Eu não sei, eu sempre falo, gente, é fato. Se é uma coisa que eu sei certeza, é que eu vou. E a partir do momento quando eu for embora, alguém lembrar de mim por coisas boas, não por coisas ruins. O Leonardo fez isso tão interessante. Eu vou carregar a senhora, aquele ar de carisma do Leonardo e ensinar, aquele prazer de falar o conteúdo que tudo que falar com bastante carinho. Eu vou ter o prazer de carregar o Alessandro, com aquele ar de amigo, aquele braço apertado, aquele carisma. Eu vou ter o prazer de carregar, de lembrar do Newton, não estou querendo que vocês vão, não, tá? Do Newton, com aquele gesto carinhoso de empatia. Então, assim, a gente tem que lembrar do outro com coisas boas, né? Sempre aquelas coisas. Então, assim, vamos viver um pelo outro. Porque nós não conseguimos viver sem unidade. Isso aí, muito bom, Zé. Bom dia, pessoal. Bom dia. Léo, cara, esse tema aí é um tema que mexe muito comigo, né? Que eu sempre tive, né, muita facilidade relacionada a isso, né? Porque a gente sabe que relacionamento é tudo, e é no simples detalhe, né? Às vezes. É um bom dia, é um semblante do seu rosto que você tem, né? Que às vezes você afasta as pessoas. E, assim, para você ser interessante, você tem que ser interessado, cara, né? Se interesse né, pela pessoa, olha no olho dela, sempre com um sorriso, isso faz total diferença. Quando eu me formei, eu formei em engenharia agrícola. Eu fui ministrar aulas pelo Senar. Aí chegava na cidade nova, muito interior de Goiás aqui. Aí chegava na cidade nova, eu falei, cara, vou conhecer o máximo de pessoa possível dessa cidade. Aí conversava com todo mundo, falava bom dia. Tinha cidade que eu chegava que não tinha hotel, os moradores davam casa para mim, dava quarto para mim ficar. Eu fiquei morando na casa de uma senhora 3 meses, cara. Uma senhora virou como se fosse minha mãe, segunda mãe. Assim, a gente até hoje conversa e tudo. E assim, é uma área que eu foco bastante, gosto muito, né, de estar me relacionando, né, tratar bem as pessoas. E isso é o poder, cara. Né? A gente sabe que o relacionamento é tudo, né? Não é sobre eu, sobre você, é sobre nós, é um grupo. Né? Então isso aí faz total sentido e show de bola, tamo junto aí. 5 estrelas, cada dia tá melhor, cara, isso aqui. Muito bom, show de bola. Bom dia, bom dia. Léo, Leonardo. Desculpa. Olha só, você fez eu lembrar, em 2011 eu fiz um curso, e foi o primeiro curso que eu fiz na parte de gestão, assim, que mexeu muito comigo. Foi o curso da Dale Carnegie, e as palavras que você usou, até, né, o livro que a gente lê, de prática, né, como fazer amigos. Né? Esse aqui, vocês conhecem aqui. E foi o primeiro curso que me deu um baque, assim, questão de gestão, questão de tudo é pessoa, sabe? De me portar da forma correta, de amar as pessoas, eu não sei se você chegou a fazer esse curso, mas aquela memória minha de
Ah, lembro do crachá, que pega o picareta, que encosta na casa, a casa. Então, a técnica de abordagem, a última coisa que você deve argumentar na pessoa é aquilo que ela acredita. Time de futebol, política, religião. Primeiro você tem que construir uma história, um relacionamento com ela. Como é que é o nome? Onde tu trabalha? Tem filho? Viaja? Faz esporte? Né? Então, depois você pergunta, mas você é isso ou aquilo? Então, foi, com você falando, foi me trazendo a lembrança daquele momento, eu lá na frente daquele, eu era muito tímido, olha só, muito tímido. Eu falando, como é que eu memorizo o meu nome? Meu Deus, como é que escreve Wagner? Como é que eu gosto de ser chamado? Coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Como é que eu gosto de ser chamado? Então, até o Ari foi muito sábio agora. Como é que você gosta de ser chamado? Né? Às vezes eu tenho um jeito carinhoso de chamar algumas pessoas que não gostam. Eu falo, opa, é verdade. Então, a pessoa está certa. Como é que ela gosta de ser chamada, né? Porque o nome dela é o som mais agradável, mais gostoso que ela tem. E outra coisa, ela vem escutando esse som há tanto tempo, então ela gosta. Por exemplo, está numa multidão, que alguém diz o teu nome, cara, você, uau, quem me conhece? Para te ver como isso é tão muito forte. Então, 5 estrelas para você. Obrigado por me fazer relembrar esse processo. Depois desse processo, eu fiz mais algumas coisas, mais alguns outros processos que eu acho muito legal até compartilhar com você. Eu fiz Enneagrama, né? Então eu sou trainee em Enneagrama. Eu fiz um pouco o PNL básico, não fiz o avançado. Fiz o coach. Então, tudo saiu desse processo. Quando eu estava lá, meio tímido, não sabia falar, e daí o cara disse, pai, você tem que fazer um curso de oratória. Oratória? O que é oratória? Lá vai eu no Google procurar que oratória, né? Então, só para compartilhar com você, 5 estrelas, parabéns e tamo junto. Muito obrigado. Estamos juntos. Deixa eu ensinar um cara a fazer um negócio aqui, que ele estava tentando levantar a mão e estava botando era abacaxi ali. Pedro, o que você quer falar, Pedro? Não é abacaxi não que você põe, não. É a mãozinha que você levanta, tá? O Pedro sumiu e abandonou lá. Vou chupar o abacaxi. Ele deixou o abacaxi ali e Foi vazou. descascar o abacaxi. Ai, ai. Deixa eu encerrar no YouTube aqui, aí a gente continua o nosso bate-papo. Tá? Queria agradecer a presença de todos aqui no YouTube. E você quer falar, Pedro? Ah, ele não quer falar, não. Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Continue aí seguindo a gente e quem não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza.